Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nova playlist aqui do canal Paixão Analítico, Vida na Arte. Cada biografia é uma obra. Estamos aqui hoje com o Bruno Vilela, que é pintor, e nós vamos conversar hoje sobre a interface, aí a relação da vida dele com a produção artística dele. Esse é o objetivo, inclusive, aqui da nossa playlist, né? Paixão Analítica com psicanálise, com arte e humor, que tem sempre esse viés, né, de trazer à tona a pulsão, a energia vital das pessoas, a criatividade, né, de uma maneira singular, né? Então, falando um pouquinho brevemente aqui do Bruno Vilela, antes do nosso bate-papo, ele é um artista interessado em abordagens iconológicas desde sua juventude. A alegorização tornou-se, por isso, um potente método de elaboração de sentidos e de interpretações que, dado seu caráter assumidamente subjetivo, endereça as demandas historicistas da elaboração de correspondências entre imagens e signos distintos, não apenas para um horizonte antropológico, senão eminentemente para o da fabulação. Assim, nas alegorias do artista, ursos, auréolas, plantas, onças, barcos, espadas, flechas, astros, vasos, ossos, luzes, escadas e outros elementos de grande poder simbólico combinam-se para fabular situações que instituem sentidos tão espirituais quanto filosóficos, ao evocar passagens bíblicas, narrativas míticas ou concepções cosmológicas, não em chave descritiva, senão refundando-as a partir de um repertório sígnico que lhe é singular. Esse texto é da Clarissa Diniz, e o Bruno pode até comentar, né, sobre quem é a Clarissa Diniz, que eu não sei, e já confesso que me evocou uma frase que está no livro, se eu não me engano, da Niobe Chandol ou da Jandira Waters, que é: a arte é a forma de subverter a ordem das coisas. E me parece Sim, que tem um espírito aqui no teu trabalho que vai nesse sentido. Então, sim, sim. Bruno, seja bem-vindo, a palavra está com Pô, você. cara, muito obrigado, né? Muito bom estar, né, aqui. Eu costumo falar que o escritor e o pintor, eles estão assim bastante isolados, né? Uhum, Como eram os alquimistas, né? uhum, Então, o pintor ele está dentro do ateliê e o escritor ele está, né? Diferente de produzir o cinema, né, o dançar, enfim, que são artes de coletividade, né? Então, essa oportunidade de falar, né, de estar aqui, assim, é muito bom. Porque acontece isso, você vai ficar um ano isolado, pintando, e você tem uma situação, que é a sua abertura para encontrar as pessoas, né? uhum. Quem tem uma banda, semanalmente vai encontrar, né? Então, assim, né, sempre muito bom. Sempre que eu abro uma palestra, alguma entrevista, né, algo assim, eu preciso dizer que desde criança eu gaguejo, né? Então as pessoas vão achar que vai ter um defeito na sua conexão, no seu aparelho, que vai cortar, mas não é. Uhum. É a maneira que eu estou me, né, expressando. Eu queria falar um pouquinho da Clarissa, que eu considero assim bom, eu considero ela a melhor crítica de, entendeu, arte do Brasil. Eu considero uma espécie de sacerdotisa, né? A gente tem uma relação que tem uns 20 anos já, e é uma pessoa que sempre né, me acompanhou, né? E recentemente isso se estreitou muito, né? Porque fazem 2 anos
que eu e ela, a gente se juntou para fazer uma pesquisa. Estou recentemente para fechar um livro, né? Que é de carreira, né? 26 anos de pintura, e ela conseguiu me guiar nesse processo. Então, participei de 16 entrevistas, 2 horas, né? Cada uma. Deram 40 horas de áudio, e foi o processo até meio de terapia, né? De resgate, né? E de eu compreender o que é que eu estou fazendo nesses, entendeu? Últimos 26 anos. Né? E, enfim, eu desde criancinha que eu estou pintando, que eu estou desenhando, tive uma infância de bastante experiências, né? De viajar, de na natureza, de trocar na escola. Então foram assim 11 escolas. Meu papai era bancário, né? E, enfim, né? Então isso gerou uma quantidade de repertório bastante isso, né? Da do convívio, né, com as pessoas, mas tem né, outra característica importante, que quando você está começando a criar amizades e vínculos no local, você sai, né? Então isso também começou a gerar um isolamento. Esse isolamento me levou a um escape. Esse escape foi o desenho. E como eu não tinha assim outras habilidades, nem com assim no esporte, nem com assim na escola, eu comecei a perceber que as pessoas, né, começaram a enxergar ali algo diferente, né, algo que tinha um talento e tal. Então isso de alguma maneira começou a me incentivar. E no começo, bem criancinha, era algo mais de ver assim, né, um objeto e fazer de observação, mas naturalmente aquilo foi se transformando em, entendeu, algo mais profundo. E é interessante que você vê que a arte terapia e ela está em qualquer ambiente, né, de terapia. E quando eu tinha 15 anos, até para lidar com a questão da gagueira, né? Eu procurei uma terapeuta, né, junguiana, e ela começou a fazer um processo de me pedir para pintar as mandalas, né? Entendeu? Junguianas e tal. E numa situação ela pediu para eu comprar uns pastéis a óleo, levar para o apartamento e começar a fazer lá. Eu deixei de ir para a terapia, continuei a gaguejar, mas continuei a pintar. Criança eu já pintava, mas assim, eu tinha aí uns 15 anos, né? Então houve um resgate e foi um processo sem fim, entendeu? Quando eu tinha uns 18 anos, eu aprendi a grafitar, aí já foi algo que tem a ver com sair do apartamento, encontrar outras pessoas e me rebelar, né, com outra família, e, enfim. E houve algo muito importante que foi eu comecei já com os 18 anos a pintar show e pintar assim, em eventos e tal, grafitando. E comecei a ganhar dinheiro, né? Então existia a família que não queria isso, né? Você vai ser engenheiro, vai ser isso, vai ser aquilo, que é o bem comum, né?
quer dizer, era, né? Hoje, assim, a arte ela cresceu de uma maneira tal no mercado que hoje, né, o menino vai dizer que vai fazer arte, né? Passaram a achar bom. Então, tem esse processo, né, que é completamente tem uma interligação entre arte e o que eu estou vivendo, né? Bruno, desculpa só te interrompendo um pouquinho. Só Tá. tem alguma vibração no teu. Você não sei se está de microfone, mas tem um pequeno ruído de microfonia quando você Eu vou chama. trocar, então. Eu pensei que isso podia acontecer porque eles são sem, Ah, sabe, esses. aham. Não é tão legal. Eu vou agora botar esses aqui mais tradicionais que vai ajudar. Que eu acabei de comprar isso aí, eles são muito bons. Mas tem um plano B aqui. Ah, legal. Inclusive está todo alinhado aqui, mas a gente vai resolver. Espera só um pouquinho. Então, quando eu tinha 15 anos, né, eu entrei nessa terapia, né, junguiana e comecei a pintar lá nessas mandalas, né? Uma hora eu deixei de fazer a terapia, continuei a gaguejar, mas levei os pastéis e os papéis e voltei a pintar, né? E comecei a desassociar um desenho que era de, de observação, né? De tentar algo mais virtuoso, eu já comecei a provar um processo de, de processo, né? Da pintura que vai nascer a partir da pintura, do processo da pintura, né? E isso foi crescendo, 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 e passou por uns instantes diferentes, né? O importante foi grafitar, né? Eu aprendi a entender grafitar e tal. E no grafite eu encontrei uma maneira de sobreviver. Então passei a pintar bar, assim, em evento, show, tal. Enfim, então assim, isso também me deu uma autonomia e uma estima, né, de enfrentamento, né, com a sociedade. Quer dizer, com a escola que dizia, pô, esse cara não é bom aluno, esse cara não é bom com o esporte, meu pai também que dizia que isso não é profissão e tal. Sendo que eles começaram a ver que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a ficar aconteceu uma independência financeira, né? Então, assim, é uma história que vai sempre acontecendo algo diferente, mas que vai empurrando a carreira, entendeu? Mas que está sempre interligada com o que eu estou vivendo nesse instante, entendeu? Então, foi a criança que era, entendeu, isolada, que precisava ter algo para se entreter. Depois eu fui buscar terapia para ver se eu deixava de gaguejar, a pessoa me pintar. Depois eu aprendi a grafitar, e o grafite conseguiu frear a família, né? Então, anos 80, né, hoje não muito, mas anos 80 e 90, era muito comum, né? Alguém desistir de ser artista porque a família não queria, né? Isso era muito comum. Bom, enfim,
uma interligação com o meu processo de evolução, né? Sabe isso? Quer dizer, pelo que você está falando, a arte ela tem uma função terapêutica desde sempre para você, né? Desde sempre, desde sempre, desde sempre. Agora, eventualmente acontece uma necessidade que tem a ver com a mitologia de Perséfone, né? Que é de mergulhar no inconsciente e buscar material ali dentro, né? Para criar algo profundo, né? Num retorno. E isso cria obras que têm uma ligação com a religião, com a espiritualidade, com a psicanálise, enfim. E quando tem algum movimento de retornar, né? E, sabe, algo como sair de uma hibernação, né? E ir para o sol, e para, entendeu, rua. E o melhor é quando acontece uma viagem, né? Uhum. Então, recentemente eu consegui ir até a Índia, né? Então, sair não só de Recife, mas do inconsciente e viver essa espécie de degelo, né? Cria também um trabalho completamente diferente. Então, assim, existe sempre uma ligação do meu estado de espírito, né, com o que está sendo produzido ali, entendeu? Então, sempre o autor, ele está ali. Então, eu de 98 a 2002, né, veio um professor japonês para Recife, que é uma pessoa que ficou 10 anos lá na Índia, e eu conheci ele, é um pintor, assim, um super, né, guia, né, e eu abandonei a UFPE e comecei a estudar com esse professor. E ele começou a me explicar o que era esse processo, né? Que é um processo assim que ele vai mais ou menos contrário à academia e ao mercado, que é você ligar um caminho espiritual com a arte e transformar essa arte numa espécie de liturgia de processo para uma evolução espiritual que tem a ver com yoga. Então, esse é o caminho que eu estou buscando já assim, há alguns anos. Então, o menino que tinha uma dificuldade de falar, que não sabia o que fazer, buscou terapia para fazer a Amanda. Ela encontrou um caminho de desenvolvimento espiritual e de autoconhecimento através da arte, né? E isso cria uma estrutura de profundidade, né? e, de, e de arte que também é absorvido pela instituição e pelo mercado, sabe? Então, assim, é um processo que de autofagia, né? Sabe assim? Então, eu considero isso assim, um privilégio, sabe? Que é fazer o que eu estou a fim de fazer. Enfim, é isso. É um processo de bastante pessoal, mas que tem uma reverberação nas pessoas, né? Porque elas vão acessar ali algo que já está na pessoa, entendeu? É isso.
E como são, qual é a sua fonte de inspiração? Tem alguma linha temática? Você se inspira em algo em especial ou é algo que vem de dentro e você vai fazendo a tela? Como é que funciona o teu processo de produção artística, assim, de criatividade? Ela vem da onde? Você sabe identificar como é que funciona isso? Sim, e não, né? Então, assim, eu tenho um roteiro, eu tenho um mapeamento. Então, assim, pronto, você vai viajar para, entendeu, Índia. Então, você vai mapear os locais que, entendeu? Você vai comprar passagem. É um festival, você vai coincidir isso com instantes que você vai conseguir no outro local que você quer visitar, um santuário que é fechado, mas aí quando você chegar lá ele vai estar aberto. Então você cria isso a partir de uma pesquisa, né? O ideal é viajar e viver aquilo, né? Então fiquei 40 dias lá, viajando bastante. Quando você vem, você tem as fotografias, o que você viveu lá, isso vai lhe dar um suporte para pintar e reviver aquilo, né? Quando não tem como viajar, eu vou pesquisar e vou assim, né, ler, né, bastante e começar a criar relações, né, entre o que eu li, o que eu né, acho que se ligou a né, outro campo, né, do conhecimento. Recentemente eu estou fazendo isso, relacionando, claro que de uma maneira, né, obviamente, amadora, né, mas conseguir relacionar em algumas situações psicologia com religião, sabe? Alô? Alô? Gravando. Então, não, não é sempre, né? Não é sempre que eu tenho a possibilidade de né, viajar, né, de fazer uma residência, que é o que eu prefiro. Quando isso não acontece, eu vou pesquisar algo que me interessa, né? Então, recentemente eu passei pelo candomblé, pelo hermetismo, né? E fui bater finalmente, recentemente, na, na, na psicologia e de uma maneira, né, assim, né, óbvio, amadora, né, fazendo uma relação entre psicologia e religião, né? E nesse livro, né, que eu estou produzindo com a Clarissa, tem um instante que ela faz uma entrevista de 10 perguntas sobre arte e espiritualidade. Como eu já tenho alguma história da, da família, né, exemplo, tem e o meu, né, já lhe falei isso, né, que ele é psiquiatra, eu estou há, sei lá, 20 anos em contato com ele, né, meu, enfim. A minha menina de 19 anos está fazendo psicologia, minha mãe trabalhou lá no São Santo. Então, enfim, eu cresci sem ter bastante
do que ler, mas o que tinha para ler era isso. Então, eu li isso aí, principalmente psicologia existencial, né? Então, a Melanie Klein, enfim, cara, eu não vou lembrar exatamente. Uhum. E na entrevista eu fiz uma relação entre uma experiência, enfim, de uma epifania que eu compreendi que eu sou uma espécie de peixe que estou no cardume, né? Meu cunhado, ele é físico teórico e ele viajou para um congresso, né? Me falou que no final foi perguntado aos físicos, né? Quais são as grandes questões atuais, né? E uma das questões é o que é a consciência. Então, assim, eu tenho bastante receio de transformar isso em algo muito de uma pessoa que tomou um chá e pirou. Não, velho. É assim, eu compreendi isso, que quando eu estou aqui, eu sou esse peixe. Quando eu estou em estado de meditação, eu consigo entrar no pensamento dessa consciência maior, que é o cardume, né? Sendo que não tem como eu ser cardume e peixe. Existe uma fronteira ali que você não vai conseguir se relacionar, né? E eu escrevi isso na entrevista e fiz uma relação com Hamlet e falei que não era ser ou não ser, eis a questão. É ser e não ser. Então, eu estou aqui, estou presente, estou falando, estou conversando com você, mas tem situações que eu consigo meditar, expandir e ser, entendeu? Algo que não é mais esse ser. E quando eu comecei a ler alguém que destrinçou, destrinchou Lacan e tal, citou Lacan e falou exatamente isso, cara. Que não é ser e não ser, é ser. E ele começou a falar, cara, porra, velho, claro que ninguém vai acreditar, né, que eu fiz essa relação, mas quando eu li isso lá, eu falei, pronto, olha aí. Então tem um local que é uma espécie de tríplice fronteira, onde está a ciência, física teórica, está a psicanálise, está a religião. Uhum. E existe algo ali na tríplice fronteira girando que é a arte. Bom, enfim. Então, isso é o que está me movendo hoje a pintar, né? Então, assim, voltando, quando você vai viajar, você vai criar um roteiro. Quando você bota o pé no, no, numa Índia, que você vê aquilo, cara, tudo que você escreveu vai virar isso aqui, que é o instante que eu vou pintar. Quando eu vou pintar, eu tenho aquilo, que é um roteiro, mas a pintura vai nascer da pintura. Então, o que eu aprendi de técnica de pintura assim, algo como dirigir. Se eu vou passar primeiro, eu não vou pensar que eu preciso apertar essa embreagem ou apertar um botãozinho aqui. Não, você já tem aquilo introjetado, que é como tocar violino. Você toca tanto, que você vai conseguir sair de tentar ler o que está escrito e você vai conseguir viajar só
no seu sentimento, porque você já, né? Entendeu? Então, é isso. Tem um roteiro, tem um estudo, tem uma pesquisa. Em geral, obsessiva, de só pensar nisso, de só falar nisso, de enlouquecer a família. Mas, quando eu vou pintar, é assim, o corredor precisa fazer musculação, precisa ter uma dieta, né? Ele faz terapia, enfim. Quando ele vai correr, ele está preparado. É meio isso aí, entendeu? Então, sempre tem algo para me manter com tesão, sabe? Que é um projeto. E é muito importante eu ficar pensando nesse projeto. Então, pronto, hoje eu vou abrir uma exposição agora em Recife, que tem uma pesquisa mais visual, com a influência da pintura ukiyo-e japonesa. Mas eu já entreguei. E eu estou hoje fazendo essa relação, né? Amadora, né? Sobre psicologia, psicanálise e arte, né? Então, pronto, recentemente eu estou apaixonado pelo a interpretação, enfim, dos sonhos do Freud, né? Eu pensei que eu fosse ter bastante dificuldade para ler, mas é praticamente um romance, assim. O cara é muito generoso, né? Uhum. Então, eu achei que eu não fosse conseguir ler, mas cara, aquilo ali é pura arte, né? E eu começo a relacionar isso com o estado de sonho que eu preciso me impor para pintar. Esse estado de sonho só tem a possibilidade de acontecer porque eu aprendi a pintar, porque eu pesquisei. Então, assim, eu já estou munido dessas armas para mergulhar naquela história que é uma viagem pelo inconsciente, entendeu? Mas não tem como explicar com palavras. Por quê? Quando eu entro nesse estado, eu vou deixar de ser o peixe e vou virar o cardume, que é essa visão mais de expansão, né? Do, sei lá, o que você quiser chamar. Quando eu retorno, eu começo a observar aquilo, não, pô, aqui tem que ter um azul, aqui tem que ter um vermelho. Então, você vai, né, jogando ali, entendeu? Quer dizer, É isso. a arte, ela acaba sendo uma ponte entre a tua individualidade e o cosmos, né? O universo, né? De alguma forma, ela é uma forma de, digamos, executar os teus sonhos, transformar os seus sonhos em realidade, né? Me parece algo assim. Eu conseguir entrar no estado, sonhar e poder levar um equipamento fotográfico para o sonho. E voltar com essas fotografias, revelar e sendo que o que ele vai explicar lá, né, assim, você não vai conseguir explicar exatamente o que aconteceu. Você tem apps, né? Você vai criar uma narração que não é linear, né? Você, enfim, né? Então é uma narração não linear do que eu consigo encontrar no inconsciente, influenciado por uma pesquisa, né? Mas tem a possibilidade de você criar algo que é a execução de um projeto e tem a possibilidade de você criar uma pintura que tem uma relação muito maior com o processo. É completamente diferente. E recentemente eu estou procurando me desvincular do projeto e me aproximar mais do processo. Então, realmente entrar de uma maneira mais profunda nesse inconsciente, então está levando para uma pintura mais surreal. Não no sentido de surrealismo em relação a um movimento que aconteceu, mas numa dimensão surreal
onírica, né? De realismo fantástico, né? Uhum. E, enfim, né? É o que está acontecendo hoje. Assim. Então, é complexo, mas não é. É muito natural esse processo. É isso. É bem psicanalítico, né? Tudo isso que você está falando, né? O interesse da psicanálise pelas artes, né? Vem desde o Freud, né? Que dizia que a arte Bastante. é a sublimação por excelência, que é a superação do conflito, né? Depois o interesse dos surrealistas pela psicanálise, o próprio Salvador Dalí era um grande Total. entusiasta, né? De Isso, representação dos seus próprios sonhos na arte, né? isso. E é um tema que é muito debatido, inclusive teoricamente, né? O tema da sublimação. Muitas vezes se fazem análises das obras dos pintores e tal, mas pouco se conversa diretamente com os pintores, né? Sim, E sim. justamente aqui o objetivo do Vida na Arte é a gente poder dar voz aos artistas, não só pintores, né, mas artistas em geral, né, para que eles falem das suas obras, né, e aí a gente possa unir os dois mundos, né, quando você fala Sim, sim, sim. espiritual, técnico-científico, A fronteira. analítico, a fronteira, né, a Isso, fronteira, a a união fronteira. entre os dois mundos se dá através das palavras, né. Isso. Então, é muito bonito ouvir esse teu percurso terapêutico de superação das tuas dores, né? E do quanto essa dificuldade com a fala, ela se desdobra num universo pictórico fantástico, né? Você fala em realismo fantástico, né? Que é parecido com a relação que vai acontecer entre o psicanalista e o paciente, que Sim, nem é o psicanalista, que ele tem uma estrutura, ele estudou, ele tem a teoria, mas quando ele está ali, ele precisa meio que não ser, né? Não é? Ele precisa, tipo, não teorizar para compreender que o que está acontecendo ali é um teatro. Ele precisa se limpar para absorver aquilo e você vai gerar um terceiro movimento, que é uma arte, que é o processo da terapia. Nem é você e nem é o paciente, é outra onda que vai surgir a partir desses dois. Então, isso acontece em qualquer relação, assim, a trindade, né? E, enfim, é complicado manter isso, porque você tem um sistema que vai lhe demandar, né? Uma carreira, você tem que expor, enfim, né? Mil processos. Né? Mas eu venho procurando preservar isso, entendeu? E, enfim, é o caminho, né? Que eu acho que é. Porque, assim, se não for para fazer isso, eu ia fazer outra onda, assim. Se é para pensar em ganhar bastante dinheiro ou outras questões, né? Ninguém vai pensar em virar, entendeu, artista, né? Mas, apesar disso, se você é profundo, acontece. Você consegue também prosperar, porque o que você está fazendo, porra, tem é. densidade, entendeu? Então, eu acredito nisso aí, entendeu? Sim, e olha só, eu encontrei o seu quadro Drama Dream, né, que eu acabei adquirindo, Sim, sim, né, que está sim, até na introdução do vídeo, né? sim. Que lá na SP Art, estava andando lá, bati o olho e na hora eu identifiquei como sendo o gabinete do Freud, Sim, logo interpretei sim. os buracos com a energia circulando como a comunicação Maravilhoso. entre os dois inconscientes, do paciente e do analista, que é a intersubjetividade, que é um conceito que muitos lacanianos desconsideram, dizem que Lacan Sim, abandonou, mas eu acho fundamental, né, para sim, poder compreender a dupla relação analítica, né? E sim. você sabe que eu postei no Facebook o quadro e justo a minha amiga Rebeca Luaz, né, que é artista também, não é
ela não é pintora, mas ela faz performances artísticas, publicou um livro agora, né? Enfim, é atriz. Ela justo tinha postado também, eu não tinha visto, uma foto dela com o quadro, o Nossa, quadro na SP Arte, não antes quero de eu ver. ver e comprar o quadro. Então, Que legal. teve uma sincronicidade, Sim, você sim. gosta do É, Jung, né? Teve uma sim, sim, sincronicidade entre eu e ela através sim, dessa obra. Então, para você ver que a sua obra ela ecoa movimentos, né, em quem gosta da psicanálise, né, da psicologia. sim, Bem, sim. bem legal isso, né? É. Não, estou assim completamente apaixonado, né, pelo. Então assim, eu me jurei não ler mais teoria, eu ler romance porque eu sou assim, né, workaholic e tal. Uhum. E eu comecei a pensar, não, quando eu for eu vou ler romance, né? Aí, enfim, mas é um romance, é muito tão. Claro que é, né? Isso é uma redundância falar isso, mas é tão humano que é um romance, é uma ficção, cara, é muito bom ler, sabe isso, sabe? É muito. Quando começou a chegar na história da linguagem, né? Aí eu comecei a pular, que é algo mais técnico que eu imagino que você vai usar no consultório e tal. Então, eu estou ali procurando mais o que me interessa, né? Mas é bastante fértil, né? Para o trabalho. Inclusive, antes de vir falar com você, eu falei essa história de que eu estou agora pintando a mesa, né, do Freud, né, que inclusive é um contraponto à pintura que, né, você tem, que não é o local do paciente, é o local onde ele está observando o paciente. E nessa mesa dele, você consegue encontrar uma quantidade absurda de estatuetas. Então, existe, para mim, né, uma relação que eu vou fazer aqui, de uma contradição entre essa disputa entre ele e o Jung, que é dizer que um está pensando em mitologia, ético, né, algo mais relacionado à religião, e você tem outro que é completamente um cientista, né? Mas o que é ser amador? Amador é a pessoa que ela ama fazer aquilo. Então, como amador, ele era um colecionador de quê? Ele era um colecionador desses ícones que são entidades, né? E você me falou que isso é um pensamento não comum, né? Assim, obviamente, por eu ser um amador, e que os psicanalistas, em geral, consideram ele um ateu. E você me deu o título dessa obra, é O Ateu. E é uma ironia, porque você tem a mesa dele cheia de entidades, né? Você tem ali você tem ali o Lao, você tem as estatuetas do Egito, você tem ali um Buda e tal. Então você tem aquela quantidade na frente dele, inspirando ele diariamente, mas o título do trabalho é O Ateu. Então, assim, sabe, cara? Que legal, não sabia que eu tinha um título ou uma Inspirou, obra inspirou, bacana. inspirou, inspirou. E eu pensei até assim em pintar, meio realista, e escrever ateu pichando. Alguém chegou lá e fez assim, não, velho, ateu, sabe isso?
Mas eu vou Sim, pensar. mas você sabe que, bom, você como um bom artista, né, saca muito bem o que está nas entrelinhas, tem a sensibilidade de perceber os paradoxos, assim como os psicanalistas, eles têm essa, pelo Sim, menos deveriam ter, né, em tese, essa sim, sensibilidade. E justamente a gente diz na psicanálise mesmo, a gente brinca, né, que na verdade o ateu é quem mais acredita em Deus, né? talvez. Porque ele se dá o trabalho de dizer que Deus não existe. Quem Sim. não acredita simplesmente não precisa se intitular ateu, né? Simplesmente não é Aham. uma questão para ele, né? O Agora, ateu, ele está em conflito. ele Ele tá está em visando uma conflito. negatividade. Sim, E, na verdade, a gente não sabe nem se existe, e nem que não existe. Nós não temos como provar e nem como não provar. É uma questão incognoscível, né? Deus é sim, incognoscível, né? completamente. Então, alguém dizer que é Inclusive, ateu, ele está num revanchismo, né? De alguma maneira. é isso. Inclusive, com essa experiência, né, de deixar de ser o um e conseguir, né, numa epifania isso, de eu ver que eu não era mais o peixe, eu era o gume. Nesse instante, que foi, né, eu senti uma profunda melancolia, porque eu sabia que eu ia voltar para aquela condição e não ia conseguir expressar verbalmente o que eu vivi, porque é impossível de falar com palavra, né? Aí é que vem a arte. Ela tem essa função de fazer uma transcodificação. No passado você tinha um VHS que era PAL-M. Aí você tinha que transcodificar ele, né, para NTSC. Então a arte, eu acho que ela faz isso, ela transforma de PAL-M para NTSC. E o psicanalista também, ele vai lá no seu inconsciente para dizer que a tua compulsão, tua violência, tua mania vem de outro lugar e você, eita porra, claro, é isso aqui, sabe? Você começa a transcodificar de PAL-M para, né, NTSC e a pessoa começa, ela tinha isso aqui, mas quando ela ia botar no aparelho, aquilo não funciona, pô, porque aquilo não foi transcodificado, sabe? Então é Sim, meio, né, isso aí. que é o Freud dizia que a formação do sonho é a imaginarização do símbolo, que é colocar as palavras em imagens. E o relato do Sim. sonho é a simbolização da imagem. Você tem a É imagem falar, é conceitual, falar. é diferente. Então, É. o Deixa que de a ser gente imagem e passa a ser isso, a verbalizar. fala. Então, o que a gente está Genial. fazendo aqui hoje é um exercício psicanalítico, por quê? Porque a gente está dando voz a um artista e com isso a gente está podendo conectar o PAU-M com o NTSC. São Total. os dois sistemas, Exatamente. né? Exatamente. Completamente. E é assim, você mostrar que a pintura não é só o que está ali, ela tem outras camadas, ela está mostrando outras, sabe? Enfim, sabe, outra motivação, né? Mas, repito, eventualmente acontece de eu querer pintar algo que é o degelo, né? É a primavera, é sair desse inconsciente, é ver o sol. Então, eu não tenho essa obrigação de fazer só algo que é profundo e de fantasmagoria, entendeu? Então, Uhum. eventualmente, eu tenho a necessidade de pintar é, a beleza, né? Isso acontece muito com as paisagens, né? Uhum. É, com as florestas e tal, né? Então já é um pensamento mais uma necessidade de sublime. Uhum. Então vou vibrando assim entre um e outro, então. É isso. Muito bem, meu caro. Você teria uma frase final,
alguma palavra de inspiração para um jovem artista, alguém que está querendo começar uma carreira, que tem eventualmente um dom, uma habilidade, ou simplesmente queira começar aí a divulgar um trabalho? Que você aconselha? Que frase de inspiração você teria a dar, baseado aí na tua experiência, tendo em vista que o seu nome já está circulando no mercado da arte, né? Você já é um cara até conhecido, tem exposições. O que teria a dizer de incentivo para um jovem artista? Olha, eu prefiro dizer algo mais prático e pé no chão, porque eu vi mais de 90% das pessoas que ingressaram em 98 na UFPE, sabe, artes visuais e mais outros a abandonarem a carreira, porque depois de 10 anos você abre a sua geladeira e não vê o que comer ali. Então você vai sendo nocauteado e uma hora você vai desistir. Aí vão dizer que tem um artista que é herdeiro. O herdeiro, dificilmente, ele vai ter uma motivação de guerrear, sabe? Porque ele já tem uma estrutura ali. Então, o que eu quero dizer é, quem não tem apoio tem muita dificuldade, e quem já tem muita dificuldade também de lutar por, entendeu, algo, porque é uma questão do instinto de sobrevivência, né? Então, o que eu considero importante é você saber que você, antes de ser artista, você é um profissional autônomo, você tem que considerar o seu ateliê uma pequena empresa da porta do ateliê para lá. Quando você entra dentro do seu ateliê, você está dentro de um santuário, você é um alquimista. Então, você faça o que você acredita mais profundamente, com verdade possível, porque você vai se destacar, porque a maioria das pessoas estão pensando na carreira, sabe, SP Art, em vender, etc. Se você consegue fazer algo profundo que é seu, aquilo vai ganhar. Mas você tem que ter uma consciência de que você é que vai segurar a sua onda. Para segurar a sua onda, de alguma maneira, você tem que destruir uma espécie de tabu que é elitista, que é de uma injustiça tremenda, que é o curador, ou pesquisador, ou professor, né, que tem doutorado e que tem dedicação exclusiva na faculdade e que viaja fazendo curadoria e recebe muito bem, impedir esse artista de receber, por exemplo, uma encomenda. Então, é possível você, eventualmente, receber uma encomenda, entendeu? Que você não precisa publicar, mas você fazer com que aquilo sustente a sua arte, por exemplo. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Então, você tem, sei lá, um cara que trabalha com fotografia, ele tem a sua pesquisa, mas, eventualmente, vem uma empresa e contrata ele para fazer um trabalho. O curador vai dizer, não aceita essa encomenda, porque isso não é arte. Velho, sabe isso? Então, assim, eu acho que tem que haver esse equilíbrio, mas você tem que priorizar a sua arte, né? E investir 100% no trabalho. Sobrou dinheiro, você tem que viajar, fazer uma residência, ler, assim, fora do ateliê, é um negócio. E você precisa se impor, não deixar a galeria, não achar que galeria vai salvar você. Não é, esse é um dos caminhos, né?
Mas é importante você ter uma consciência de que você é que domina a sua carreira e você precisa, eventualmente, abrir algumas concessões, mas essas concessões não precisam virar o seu objetivo final. Aí é que vem a virada. Depois de alguns anos, você tem uma geladeira vazia, está pintando. Tem uma geladeira vazia, está pintando. Aí você vai querer deixar de pintar para encher a sua geladeira. Sendo que você não precisa encher a sua geladeira de champanhe, Sara. Então, acontece também um desvirtuamento do trabalho para manter luxo. Então, você também matou a sua arte. Então, assim, é um equilíbrio que é muito difícil de você sair, sabe? Faz um pouco disso, e vai, até que uma hora que ele engrena. E tem que acreditar e saber que nada acontece de hoje para amanhã e tal. Enfim, Bom, é isso aí. olha, é incrível o teu relato e essas palavras finais também. Justamente esse é o espírito aqui do canal, né, onde a gente tenta fazer um paralelo íntimo do lugar do psicanalista com a arte, rompendo com essa dicotomia entre arte e ciência, né? A gente Sim, possa se aproximar mais do saber pulsional, né, energético das pessoas que existe dentro delas, mas que muitas vezes elas não conseguem desabrochar por conta muitas vezes de um excesso de teoria, né? Então é isso, a gente pode estar nas instituições de psicanálise e tal, mas é sempre bom a gente ficar de olho para a gente não se anular no que o outro espera ver em nós, né? Ou, digamos, em alianças políticas e tal. Que essas alianças possam vir, ou essa vitrine possa vir como uma consequência da honestidade intelectual, criativa e artística que a gente tem com a gente mesmo, né? Então, exatamente. essa é a mensagem belíssima aqui que você está trazendo, que está muito em sintonia aqui com o espírito do canal, né? Massa, cara, muito legal, muito bom, né? Muito bom. Achei assim, excelente. E lembrar que no passado era um só, né? O alquimista, ele era esse pensador, tudo era um só, né? Então, apesar de a gente ter hoje uma era de específico, né? O cara que vai operar só, assim, na mão, tal, mas na essência o buscador, enfim, né? Ele é um só, seja ele psicanalista, físico, teórico, pintor, né? São A seres gente está humanos, né? numa São pessoas, né? São sim, mas que estão buscando e que não se renderam a ser, né? Mais um tijolinho lá desse. Isso. Enfim, é isso. A tal arte é a forma de subverter a ordem das coisas, né? Esse Sim, é o sim, espírito. é E, isso Bruno, aí. como é que a gente faz se alguém quiser comprar uma obra tua, conhecer teu portfólio? Olha, tem os caminhos são. Eu vou expor em Recife agora, dia 25 desse 25 de maio, né? Vou abrir uma individual aqui, Galeria Garrido. Dia 21 de julho vai ter esse lançamento dessa pesquisa, né? Desse livro de carreira. Quem quiser comprar, dá para comprar através do meu site, né? www.brunovilela.com.br. Dia 25 de agosto, a gente vai abrir uma individual em São Paulo, lá na Galeria Lume, né? Que foi o local onde juntou a gente aqui. Uhum. E um pouquinho mais na frente, a gente vai fazer também lá, em setembro, o lançamento desse livro. Então, em Recife, através da Galeria Garrido, em São Paulo, através da Galeria Lume, mas dá para me achar lá no Instagram, Uhum. Ateliê
Bruno Vilela. E é isso. Acho que Legal, a gente vai... São esses caminhos. A gente vai colocando os links aqui, eu vou pedir pro Luiz. Massa, cara. Obrigado. Massa, massa. Então, Bruno, puxa... Muito legal, Daniel. Muito bom. Adorei. Obrigado pela presença. Superou. Massa. Valeu. Legal. Tchau, cara. Muito obrigado mesmo, velho. Obrigado. E olha, pessoal, então, obrigado pela presença de vocês. Fiquem atentos, esse foi o primeiro episódio aqui do Vida na Arte. Cada biografia é uma obra, de alguma maneira estamos conhecendo pessoas, o que é a sublimação, de alguma maneira como as pessoas se encontram, né, através das suas produções e como que as suas biografias repercutem e refletem, né, aquilo que elas fazem, né, aquilo que elas têm paixão. Então, se você é um artista, mandem aí uma mensagem para a gente através do Instagram, @roismandaniel, ou no e-mail aqui do canal paixanalyticon@gmail.com. Manda o seu portfólio, se apresente, entre em contato, vamos gravar um vídeo aqui para a gente bater um papo juntos. Então, um abraço a vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.